Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje nós vamos conversar no capítulo de Juízes 16 sobre a queda, sobre a humilhação e ao mesmo tempo sobre a vitória de Sansão. Vamos refletir aqui o que essa história, o que essa vida pode nos dizer. Vamos fazer um breve resumo de tudo que aconteceu na vida dele e a despedida dele nesse capítulo. É uma despedida triste, mas ao mesmo tempo honrosa e até mesmo, posso dizer, vitoriosa. Fica comigo até o final, que você vai se surpreender se você não conhece essa história. É uma história que nos ensina muito e que pode nos dar muitas lições, tá? Para que nós vivemos no nosso cotidiano. Vamos lá? Bom, o contexto do capítulo de Juízes 16 é o seguinte. Você sabe que Sansão, ele nasceu como nazireu, ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido para ser o iniciante, de iniciar a libertação do povo sobre a opressão dos filisteus. Os filisteus já estão oprimindo o povo de Israel há 40 anos. E Deus o escolhe para que ele seja o guerreiro, né? O iniciante, né? Vai iniciar a libertação do povo. Só que Sansão é um sujeito extremamente impulsivo, sabe? Ele é super atabalhoado, ele é super desrespeitoso, ele é super... ele não ouve ninguém, ele não ouve o conselho dos pais. Lá no início você vai perceber que lá no início, quando a gente começa a falar de Sansão, nos capítulos anteriores, já vai dizer que ele se afeiçoou, ou seja, com os olhos ele se afeiçoou por uma mulher filisteia. E aí quando os pais deles o questionam, né, você vai se afeiçoar, vai gostar de uma mulher filisteia, ele diz: eu gostei e pronto, não quero saber. Ele não aceita o conselho. Ou seja, ele já deixa que os olhos, né, ele não raciocina, ele simplesmente não raciocina. A impulsividade dele, a questão dele se achar o cara, de se achar o máximo, tem isso tudo. E aí, nesse capítulo, o que acontece? Sansão, ele frequentava prostíbulos, né? Ele era um cara de uma vida muito desregrada, ele não valorizava o poder, o propósito que Deus havia dado a ele, ainda que ele soubesse disso. Os pais dele falam para ele, ele sabia, pela força descomunal que ele tinha. Ele já havia tido uma situação em que ele pediu ajuda a Deus e Deus concedeu a ajuda dele quando ele estava lá com sede, né? Depois dele matar os 1000 homens com a queixada de jumento. Enfim, então ele já sabia, ele tinha noção do propósito de quem dava a força a ele. Mas ele brincava, ele era responsável, irresponsável com esse poder. Nesse capítulo especificamente, ele conhece Dalila. É uma mulher filisteia. E Dalila, na realidade, Dalila faz um pacto, faz um acordo com alguns filisteus para trair Sansão. Como é que funcionou isso? Quando os filisteus descobrem que Sansão está se relacionando com Dalila, eles vão até ela e falam: ó, se você descobrir o que sustenta essa força dele, a gente vai te dar dinheiro, a gente vai enriquecer você. Dalila aceita. E ela começa a questioná-lo: o que faz você ser tão poderoso? E aí Sansão, ele por 3 vezes, ele fala mentira para ela, ele inventa uma mentira e fala. E aí a Bíblia cita o seguinte: Sansão já percebeu, que ali está tendo uma emboscada, que está tendo uma traição, um plano de traição contra ele. Só que ele é tão arrogante que ele se acha invencível. Ele não vou perder. Eu sou invencível, não tem comigo, não tem história, eu sou forte demais, ninguém pode chegar perto de mim, você está maluco? Ou seja, ele deixa o orgulho superar, né? Ele não, nesse momento ele não fala assim: não, eu tenho que respeitar aquilo que Deus tem. Poxa, a minha força não é minha, quem está me dando a minha força é Deus. Então eu não posso, vamos dizer assim, popularmente tirar essa onda de dizer que eu sou o cara. Eu só sou o cara porque Deus quer que eu seja o cara. Tem que ficar bem claro. Mas ele não. Ele brinca com isso. E aí Dalila está perturbando ele engana. Na última vez, né, passou 3 vezes, ele vai e fala que a força dele está nas tranças, né? Ele, por ser nazireu, nunca havia cortado o cabelo. E aí Dalila dá alguma coisa para ele adormecer. Ele adormece no seu colo.
e ela pede que um homem venha e corte o cabelo dele. Em seguida, ele acorda do sono e é aprisionado pelos filisteus. Os filisteus arrancam os olhos dele. Olha aí a ligação dos olhos, né, com o início do capítulo, né? A irresponsabilidade dele, de qualquer coisa que ele olhava, ele não julgava, ele não procurava entender o que ele estava olhando para saber se aquilo ali, até mesmo por vigilância, né, por olhar e não, isso aqui para mim, isso aqui não é para mim, não. Ele olhava e ele não queria saber. Era irresponsável, ele não agia com responsabilidade. E ele tem os olhos arrancados, né? Ou seja, o benefício acabou sendo o prejuízo dele. E aí ele é sequestrado dali, ele é preso, né? É acorrentado, batem, machucam, humilham ele mesmo. Os filisteus eles promovem um evento, né? Nesse evento tá todos os príncipes filisteus. Detalhe interessante. Quando ele está tendo o cabelo cortado, a Bíblia relata que ali ele já vai perdendo a presença de Deus com ele. Ou seja, como se Deus estivesse se retirando. E naturalmente ele vai perdendo a força. E aí, voltando, ele tem esse evento com os filisteus, no palácio lá, eles estão adorando lá o Deus deles. E nesse momento a Bíblia relata que o cabelo de Sansão vai voltando a crescer. Ele está acorrentado, está preso, sem olhos, está cego, e o cabelo dele vai começando a crescer rapidamente. E aí Sansão ele pede que o guia dele, né, que um rapaz o guiando, peça que ele se escolhe, leve ele para as pilastras, para ele se escorar nas pilastras do palácio. E aí ele faz um pedido a Deus ali naquele momento. Ele pede que Deus o permita, né, morrer, mas se vingando dos filisteus que estavam ali humilhando. Porque nesse evento, gente, o que acontece? Estavam todos os príncipes. É como se fosse um evento daquela comunidade dos filisteus e que estivesse todo mundo ali. E a grande oferenda ao Deus deles seria Sansão, né, o guerreiro que seria entregue morto, né, como se aquele Deus deles tivesse dado Sansão nas mãos dele. E aí Sansão pede a Deus, né, ao verdadeiro Deus, que o dê a possibilidade de se vingar, ainda que morresse por isso. E aí Deus restabelece a força de Sansão. Sansão derruba, né, as duas pilastras que sustentam o palácio. O palácio cai, morre todo mundo. A Bíblia relata o seguinte, inclusive, que Sansão matou mais pessoas naquele momento, com a morte dele, do que ele havia matado em vida. E Sansão matou um monte de gente em vida, né? Só lá com a queixada do jumento foram 1000. Então você vê que ele matou muito mais de 1000 pessoas com aquela morte dele. E aí, o que fica pra gente, pessoal? O que fica é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com os lugares que a gente frequenta. E quando a gente, é o que eu sempre falo aqui, pessoal, quando a gente tem consciência de que a gente está fazendo certo ou errado, a nossa responsabilidade aumenta muito. Vira e mexe tem um vídeo, eu vejo um vídeo muito interessante, agora eu não lembro exatamente quem é, não sei se foi o pastor Felipe, alguém que fala que quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, é muito pior do que quando você é ignorante. Quando você não sabe, quando você é um ignorante, você é um inocente, e você erra, o seu julgamento ele tem menos intensidade. Quando você é consciente, e o que eu quero dizer aqui na prática, poxa, hoje em dia eu leio a Bíblia, eu venho tentando conhecer a palavra, estudar a palavra, refletir a palavra, viver a palavra. Se eu errar, o julgamento ele é pior, ele tende a ser pior, não tem como garantir, tá? Mas pelo que eu entendi, ele tende a ser pior, porque agora eu tenho consciência, agora eu sei que eu estou errando. Uma coisa é você errar quando você não sabe, você ignora aquela situação, que é o que eu fazia lá atrás. Eu ignorava o que tinha na Bíblia, mas eu falava mal. Agora, conhecendo a palavra e falar mal, seria um pecado maior, pelo menos no que eu entendi. Se eu estiver errado, você pode me corrigir aí. A gente está aberto aqui a conversar, a refletir. Essa é a nossa intenção, é refletir e conversar o que está aqui na Bíblia. E aí, pessoal, é isso. Muito cuidado, né, com os lugares que nós frequentamos. Você vê que Sansão, ele o tempo todo está brincando, ele está se achando maior. É como se eu tivesse um carrão e eu andasse como um irresponsável na rua. Ou com o meu carro mesmo, que
um Kwid, né, um carro fraco, um carro popular. Graças a Deus me dá a oportunidade de viver, e eu sou muito grato por ter esse carro, mas é um carro fraco. E ainda assim eu quero viver, andar como Fórmula 1, andando, correndo, cortando todo mundo. Ou seja, eu estou assumindo um risco de acontecer alguma coisa. Carro não é para isso. Carro é para transportar você ou sua família ou quem estiver com você em segurança. A primeira coisa que você tem que pensar quando você dirige é o quê? Dirigir em segurança. Não é pressa, não é conforto, é segurança. Isso não tem jeito, é beabá. Ninguém vai mudar isso na minha cabeça. A primeira coisa que eu penso é segurança. Eu quero dirigir em segurança, certo? Dirigir em segurança. Se eu vou poder andar um pouco mais rápido ou menos rápido, vai depender das condições da pista, né, de como está a pista, se está uma pista livre, se ela me permite que eu ande dessa forma. E aí outras variáveis, mas a primeira e mais importante variável que existe para mim é segurança. Dirigir em segurança e ponto final. Então, é seguro você frequentar lugares que você sabe que não são frequentados por pessoas de bem? Não é seguro, certo? Lá você já frequentou? Claro que já fui jovem, já frequentei sim. Mas se você é jovem e pode evitar esses lugares, façam. Evite, você não vai ganhar nada com isso. Eu não ganhei nada com isso. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei noites de sonos perdidas, consumo de álcool excessivo, relacionamento com pessoas que não me acrescentaram nada, com mulheres que não me acrescentaram nada na minha vida. E é isso que você ganha. Você quer ganhar isso? Ok, vai lá, você vai ganhar isso. Você não vai arrumar lá, raríssimas exceções, tá, pessoal? Você não vai arrumar lá um bom casamento, você não vai arrumar lá uma boa amizade, não vai. O que tem nesses lugares, a gente já sabe, são coisas negativas, são coisas vazias, são coisas fúteis. Ponto. Tá? Mas eu tive um relacionamento com a pessoa nesse lugar e nós nunca... Cara, são exceções. Você vai pegar exceções aí. A exceção não muda a regra, ela confirma a regra. A regra é que esses lugares são lugares de excessivamente de bebida, de comilança, de vulgaridade. E não é isso que a palavra de Deus aconselha. Ponto, eu estou repetindo aqui. A palavra de Deus não aconselha você que fique frequentando esses lugares. É isso. Então, pessoal, muito importante trazer essa lição de Sansão. Ainda que humilhado, né, no final Deus ainda o honra, porque a gente não pode esquecer, tá, pessoal, que Deus ele não aprova o comportamento de Sansão, mas ele usa esse comportamento para uma obra maior, para uma obra que beneficie aquela comunidade, que Deus ele iniciou a libertação do povo de Israel, dos filisteus, com essas atitudes de Sansão. Então, a gente precisa tentar entender isso também, né? E aqui não é julgar ou achar ou deixar de achar o que deu, é relatar o que aconteceu. Foi isso que aconteceu, certo? E Deus faz isso na nossa vida também. Às vezes você tem uma atitude impensada, uma atitude, mas é para um bem maior. Você para e fala assim, nem sei como é que eu fiz isso, porque Deus te usou e foi benéfico naquele momento. Mas conscientemente você precisa entender, né? Aí até voltando ao carro, né? Às vezes você acelera um pouco demais, já aconteceu comigo, de levar uma pessoa para o médico, você é irresponsável, fura um sinal, e Deus permite que aquilo aconteça, que dê tudo certo. Por quê? Porque você está naquele momento ali sendo usado para ajudar um bem maior, que às vezes é uma pessoa chegar a tempo de ser salvo. Então eu estou dizendo que todo mundo tem suas desculpas. Pessoal, ninguém aqui é criança, a gente é adulto, certo? A gente é adulto e a gente sabe julgar quando você tem realmente uma necessidade que faz você quebrar padrões, e quando você está ali só querendo aparecer, querendo se mostrar maior, se mostrar o cara. A gente não é criança, a gente está aqui conversando como adulto, e acho que todo mundo consegue entender que tipo de situação te faz fazer isso. Beleza, pessoal? Até sair um pouquinho do escopo do assunto, mas eu achei que foi necessário. Importante é isso, gente. Vamos procurar orar e vigiar. Orar e entender o nosso papel. Principalmente nós que temos consciência, que estamos aqui estudando, vamos procurar nos colocar nos nossos devidos lugares. Procurar nos colocar nos lugares que são honrados por Deus. Lugares que são aconselháveis, que nós acreditamos em Deus vamos.
E quando tivermos a oportunidade, se puder aconselhar alguém a não fazê-la, não frequentar aquele tipo de lugar que eventualmente você mesmo frequentou e você tem até autoridade para falar, ó, não é legal, se puder fazer, faça. Você vai estar fazendo um benefício a você e principalmente àquela pessoa, porque ela não vai ganhar nada ali. Ela não vai ganhar nada naquele lugar ali, pode ter certeza. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que ficou até aqui, que, por favor, você se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que você seja avisado, né, quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Deixe o seu comentário, a sua crítica, a sugestão, o seu testemunho, será muito bem-vindo aqui no canal. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é legal, que tem relevância, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar aqui na nossa comunidade, vir aqui todos os dias, ler a Bíblia, refletir o que a Bíblia diz, e principalmente, pessoal, procurar viver de acordo com a palavra de Deus nos ensina. Ok? Obrigado a todos que estiveram aqui, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, pessoal.